Meus irmãos, bom dia. Hoje, dia 14 de maio de 2023, mais um domingo com muito amor, muita luz e muita paz, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, esse grupo tão precioso, tão maravilhoso, de pessoas tão queridas, nesse Dia das Mães. Queremos aí prestar nossa homenagem às mães de todas as matizes, de todas as possibilidades. Quem cria também é mãe, quem cuida também é mãe, né? E levando o nosso pensamento à Mãe Santíssima, né? Que essa mãe aí não é mole, não. É a mãe de todos. Então, gostaríamos de convidar para a nossa prece inicial a Alessandra para preparar o nosso estudo aí, tá? Não, é a mensagem antes, né, Alessandra? A A voz. Claudinha faz É a a mensagem, depois é a mensagem prece, não é isso? e eu faço a Desculpa. prece Tá. inicial, tá É bom? enxaqueca, é enxaqueca. Tá bom. Imagina, Vamos fica lá. tranquilo. Então, vou compartilhar aqui a mensagem para a Claudinha ler e depois a Alessandra faz a prece. Muito obrigado. Vai ter música de fundo, Jobe? Só na sua mente poderosa, que vai alcançar lá o campo da música em nosso lar. A hora que você quiser, Claudinha. Show. Mais uma vez, bom dia a todos. Indaiá, Luciane que chegou aí depois, seu Armando, Dona Luci. Bom dia, Claudinha. Vamos iniciar nossa leitura da página inicial. Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Desculpa. Espera aí. Isso. Pronto, desculpa. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios e escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média?
onde os políticos e inquisitores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor, arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Graças a Deus. Gratidão, Claudinha, pela leitura, e gostaria de agradecer a vocês aí pela presença. E vamos partir para a nossa prece inicial com a nossa irmã Alessandra. Gratidão, Alessandra. Obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos, com muito amor e carinho. Senhor Jesus, nosso mestre de luz, nosso príncipe da paz, nosso irmão querido e sublime, nosso mestre, nosso médico, a nos medicar as almas. A palavra que nos vem ao coração, Senhor, é o amor, é a gratidão. Nesse dia lindo em que a Terra se reúne para comemorar o Dia das Mães, o exemplo de amor sublime de Maria Santíssima, que se dedicou abnegadamente ao vosso coração, aos corações aflitos, e continua o seu trabalho de luz, de aconchego espiritual e maternal nos planos sublimes, nos dando as tuas mãos generosas e amigas, para que possamos nos apoiar e nos acolhendo em teu doce coração sob teu manto protetor, sempre em teu nome. Pedimos-vos, Jesus, que nessa atmosfera de amor, de carinho e paz e aconchego espiritual, possamos iniciar nesta manhã de domingo, em que a luz se faz lá fora, mas se faz dentro dos nossos corações, quando pronunciamos o teu nome e quando nos predispomos a estudar o teu evangelho, a fazer luz intensa entre os nossos passos, nos dando a força necessária para seguirmos adiante e nunca desfalecer, sob hipótese alguma, porque o sofrimento de hoje serão amanhã cicatrizes de luz em nossos espíritos, a nos elevar até o teu coração, de Maria Santíssima, dos espíritos abnegados de tua seara e de Deus nosso Pai, que é só amor e bondade. Obrigada, obrigada, muito obrigada, por tudo, por tanto e por todos, todos que nos ajudam neste caminho, a trilhar esse caminho. Que o nosso estudo seja abençoado por vós, pelos espíritos amigos, nos atendendo a todos, encarnados, desencarnados, e todos os irmãos que aqui não podem estar, mas estão recebendo as nossas vibrações. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, gratidão, Alessandra. Queremos dar as boas-vindas aos que chegaram. Rosângela e Ana Lúcia, sejam bem-vindas. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Hoje vamos para o nosso estudo. A nossa irmã Denise não pôde estar conosco. Nosso abraço também para ela. Eu vou dar uma lida no texto, vou fazer um breve comentário, depois a gente vai expandindo aí as explicações para quem quiser fazer as suas interpretações, suas leituras, tá?
Vou compartilhar aqui o texto. Começarei a ler. Então, a gente está no capítulo 5, item 8, 9 e 10. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Item 8. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, estes as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, lhe a deixem recomeçar, para não perder o fruto do seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar que, como expiações, as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a estrada nos mundos ditosos, como são os passageiros de um navio onde há pestosos, quer dizer, pessoas com peste, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas,
é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se. A ideia Espera aí. Só um instantinho, por favor. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o futuro com as suas impaciências, visto que, ao contrário, terá de recomeçar. Desculpa aqui que tinha uma tarja na frente aqui. Aí eu não conseguia ler. Meus irmãos, é um texto muito intenso, fala a todos nós e mexe muito com todos nós, acredito eu. Um texto que fala da gente. Nesse momento, agora, nesse segundo, no horário de Brasília, 9h23, dia 14 de maio, 23, século XXI, do planeta Terra, nós estamos envoltos, sem que percebamos, sem que o saibamos, ou sem que isso seja intencional, de o nosso campo mental, o nosso campo energético, ele está envolvido uma série de pensamentos, sentimentos que a gente vai expandindo. Isso faz toda a diferença para o nosso desenvolvimento espiritual. Milhões de funções orgânicas e espirituais estão, nesse momento, sendo processadas de acordo com o nosso pensamento. E isso vai fazer toda a diferença, faz toda a diferença, de acordo com a nossa jornada no planeta. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós murmuramos, reclamamos e até brigamos com Deus por conta do que acontece conosco. Mas o que acontece conosco, diz lá Joana, sobre a maturidade psicológica. Então, muitos de nós estamos ainda imaturos e ainda não estamos dispostos a encarar de frente as questões nossas mesmas. Então, é muito mais fácil a gente falar por que comigo, né, do que perguntar assim, o que isso quer me dizer? Por que este fato que está acontecendo comigo está... Não é, por que comigo é uma pergunta muito ainda dentro do ponto de vista psicológico, infantil, por que comigo? Mas para que isso está me acontecendo? O que isso quer me dizer? É uma pergunta mais madura, para a gente poder fazer uma reflexão e compreender os porquês e o que devemos fazer mediante as provas e expiações. Nós vivemos num planeta de provas e expiações
e buscamos a felicidade. Ao mesmo tempo, por imaturidade psicológica, a gente quer uma felicidade que não é a felicidade ao qual Cristo nos convoca, é um outro tipo de felicidade, uma felicidade onde todas as coisas estão a nosso agrado. E uma vez que a gente entende que provas e expiações são bênçãos para quitar nossas dívidas com o Pai, com a lei, nós deveríamos nos sentir gratos. Uma vez eu até brinquei com a Alessandra, eu falei, Alessandra, vai chegar um dia que eu falo assim, olha, está vindo uma expiação para você aí, uma doença que vai ser assim, terrível do ponto de vista físico. Vai destruir você, mas ela vai te dar condição. Aí, do ponto de vista, sem fazer assim masoquismo, sem querer fazer apologia à dor, nada disso, a gente deveria falar assim, que bom que eu vou passar por isso, que aí eu realmente reconheço. Quando a gente passa com amor, um problema, uma questão mais rude, do nosso ponto de vista, a gente passa com mais tranquilidade, com mais suavidade. Mas como diz Joana, realmente a maturidade psicológica. A gente depende disso, dessa maturidade para encarar o que está acontecendo ao nosso redor. Então, a gente tem que... o meu pedido a Deus é entendimento, compreensão, bom senso, discernimento para aceitar as coisas que acontecem comigo e forças morais para as que eu possa mudar, né? Eu acho que esse caminho é o que eu tenho feito, é o que eu tenho pensado, mas é um desafio. A gente reclama. Então, se a gente entender que provas e expiações são bênçãos, porque no atual momento da humanidade, nosso momento, é o que temos para hoje, é o que Deus pôde nos dar de melhor, a gente vai, acredito eu, suportar com mais tranquilidade esses momentos que a gente vive. Se a gente for colocar numa balança, fazer uma estatística, a gente tem mais momentos felizes do que momentos que a gente considera de dor e sofrimento. Muito mais, muito mais. Mas aquele momento de dor e sofrimento, como a gente ainda valoriza muito aquilo, fica como um trauma, fica como uma coisa que não é inesquecível. Ah, mas daquele dia eu passei por isso. E aquilo foi tão rápido do ponto de vista da nossa existência. Bem, eu vou compartilhar aí com vocês esses pensamentos, mas eu gostaria que todos comentassem também. Então, fiquem à vontade aí para comentar o texto, todos vocês se sentirem à vontade. Muito obrigado. Eu só queria falar rapidinho, é rapidinho mesmo. Quando eu olho aqui no Evangelho, aí a gente vê assim, as tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo e provas com relação ao futuro que elas preparam. Esse castigo, aí é minha opinião, tem nada a ver, ele me incomoda um pouco, essa sensação de que existe um castigo porque eu ainda não consegui alcançar o que eu gostaria. E se defronta com esse Deus misericordioso, somente amor, justiça, que não, a palavra, assim, a interpretação dada aqui, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque eu aí lembro aquela música, cuidado olhinho com o que vê, porque Papai do Céu está olhando para você, e não é isso, nós não somos castigados
porque não conseguimos caminhar. Nós somos criança, nós ainda não aprendemos. E eu volto a Bezerra de Menezes quando ele fala que nós não conhecemos os caminhos das almas. Nós não conhecemos, nos parece que até que aquele ser não merece passar por aquilo, mas é porque a gente ainda não, porque nós não conseguimos saber. Então, que fique para a gente, para que Deus nos pareça bem misericordioso, não tem castigo. Somos nós mesmos os artífices daquilo que nós vamos passar. Às vezes é imposto, realmente é imposto. Mas é imposto como um caminho, na verdade, né? É aquele caminho para que a gente siga. Às vezes a gente não compreende isso. A gente se revolta, mas, na verdade, é só o caminho. Porque não existe outra solução, é a dor que faz a gente aprender. Então, para ficar bem para a gente, assim, que somos espíritas e que às vezes parece que nós somos masoquistas, gostamos de sofrer, a gente tem que sofrer para poder... Não, não é isso. E se a gente não sofre, a gente não caminha. Esse é que é o problema. Se a dor não chega, a gente não caminha. E Deus sabe se é que eu posso pensar nos sentimentos de Deus, que ele só tem esse caminho. Não é verdade. É a gente que, então, o sofrimento não é, ele é o caminho. E, com certeza, nós conhecemos, independente dessa parte de estudo, a gente conhece a medicina, a parte psicológica da medicina, nos dizendo que pessoas que passaram por algum sofrimento mudam e dizem, eu tenho outros valores, eu hoje acredito em outras coisas, eu já consigo desculpar, eu sou capaz de olhar. Eu me lembro daquele Tarzan que sofreu, aquele super-homem que sofreu aquele acidente, e ele fez além de todo o trabalho que ele fez, ele teve uma mensagem ainda em vida, e que ele dizia que uma grande coisa que lhe transmitia prazer era quando ele estava sentado e ele viu um passarinho que ia fazer o ninho, e ele foi acompanhando toda aquela caminhada, ele trazia todo dia, e aí ele fez o ninho, os passarinhos nasceram, e aquilo lhe transmitia um prazer. Aí eu digo, eu encontro com Deus, na verdade. Gente, é isso aí. Tá? Obrigada. Olha aí, Alessandra, os apontamentos, como são tão relevantes, tão importantes. Essa coisa que a Lucy lembrou aí do castigo, né? Que era uma linguagem da época, e aí a gente tem que atualizar esse entendimento, né? De que a gente não é castigado, a gente é simplesmente... Essas dores são ferramentas no atual estágio que a gente se encontra. Então, eu já li sobre essa questão, que a dor é imposta, mas o sofrimento é opcional. Então, existem maneiras de você passar pela dor, cada um dentro da sua maturidade espiritual. Eu vou sempre enfatizar a questão da maturidade espiritual, porque Joana nos dá essa explicação bem interessante, porque o Chico tratava disso com tanta simplicidade e com tanta humildade, né? Quanto maior o espírito em termos de evolução, ele se curva às leis, ele entende, compreende, aceita e passa por aquilo com humildade, né? Ao contrário dos orgulhosos, fala assim, por que Deus está me impondo isso? Como se isso fosse uma coisa... Aí a gente desconstrói todo aquele entendimento que Deus é soberanamente justo e bom. Deus é toda justiça, toda bondade. Deus é toda bondade. O que está acontecendo com a gente agora, nesse momento, é a bondade de Deus. Então, é esse tipo de coisa.
que a gente tem que lembrar. Gratidão aí pela lembrança, Luci, e sempre lembrando de João Evangelista, que dos 12 apóstolos, o único que não sofreu nenhum tipo de tortura, nenhum tipo de dores assim, como todos os outros sofreram, foi João Evangelista. João Evangelista passou a vida inteira sem precisar passar por aquilo, porque o amor dele já era o cartão de visita, já dizia a que vinha. Então, se a gente conseguir amar, o amor cobre a multidão de pecados, como diz Jesus a Maria de Magdala. Então, se a gente conseguir amar, esse amor vai cobrir a nossa multidão de pecados e a gente vai conseguir passar com mais suavidade as reencarnações. Dá as boas-vindas aí a Luciane. Bem-vinda, Luciane. E, Alessandra, fique à vontade. Pode falar. Obrigada. Bem, a Lucy, ela falou muito bem, você também. Aqui no texto, realmente, ele fala, né, dos espíritos endurecidos e dos penitentes. E isso faz com que a gente entenda também como é ruim a gente ser, assim, autoritário espiritualmente, né? Eu não sei por que eu passo por isso, eu sou especial, eu faço muita coisa. E do jeito que a gente pensa aqui encarnado, a gente chega no plano espiritual, com esse orgulho, com essa vaidade, e às vezes não aceita a orientação sublime de um espírito abnegado que vem em nosso favor, nos socorrer, nos ajudar, nos pacificar a alma, nos orientar, e a gente não aceita, a gente fica rebelde. Então, isso tudo é lição para o nosso espírito. Quanto mais aquiescente a gente for, quanto mais a gente utilizar o estudo para a gente assimilar mesmo, verdadeiramente, a razão de estarmos encarnados, a razão das dificuldades e a razão das alegrias também, que é tudo mesclado. Como dizia Chico, né? Isso tudo vai passar, isso tudo passa. Foi a mensagem que ele recebeu de Maria Santíssima, né? Quando ele estava passando por uma turbulência, ele pediu a Emmanuel que se dirigisse a Maria Santíssima em socorro dele, né? Uma orientação dela. E Emmanuel foi, falou, eu vou ver, Chico, se eu consigo. E aí passou uns dias, trouxe para ele uma frasezinha e deixou na cabeceira dele. Isso passará. Aí ele falou assim, o que foi isso, Emmanuel? Ele falou assim, é Maria Santíssima que mandou para você, isso passará. Aí ele falou assim, mas só isso? Ele falou, só isso. Aí um dia ele ficou alegre lá e feliz com o que estava acontecendo com ele. Aí o Emmanuel chegou perto dele, bateu no ombro dele e falou assim, Chico, você lembra daquela frase que Maria Santíssima te deu? Você lembro. Então leia de novo, porque isso também passará, tadinho. Então, as alegrias vêm para nos dar força e bom ânimo, as amizades, as pessoas que nos suavizam o caminho nas dores físicas e espirituais, são bálsamos para nos fortalecer, são os remédios da alma, para a gente ter bom ânimo para seguir. E tem aqueles momentos mais difíceis, em que a oração e a coragem que a gente pede a Jesus tem que ser muito forte. E aí a gente entende. Então, tem os espíritos endurecidos, que é aqueles que não aceitam. Se eles forem reencarnar, eles nunca vão escolher. Por favor, espiritualidade amiga, pode me pôr isso aqui, que eu preciso retificar isso. Eles não vão falar isso. Eles vão achar que eles não merecem passar por nada. Mas como as reencarnações não podem ser perdidas, os bons espíritos orientados nesse processo reencarnatório, eles recebem a orientação de determinadas provas que eles precisam passar para melhorar e acordar. Não é castigo mesmo, como a nossa irmã Lucy falou, é uma ajuda espiritual para ele, se ele não está reconhecendo por amor, para ele reconhecer através de uma passagem, de um sofrimento, aquele momento importante. E há os espíritos que são penitentes, né? Aqueles que sabem que precisam passar, já têm o conhecimento, e a gente está estudando para ser um espírito assim, que tem entendimento que a gente cometeu falhas, não é se envergonhar para cair no chão, é se envergonhar para dizer, meu Jesus, eu não quero fazer isso mais, me ajude a reencarnar para eu melhorar. E aí nós vamos ter momentos felizes e vamos ter momentos difíceis,
em que nós vamos receber com uma certa maturidade. A gente pode até ficar muito triste, às vezes chorando, achando que as forças estão esvaindo, mas nós precisamos usar da prece, desses estudos, dos amigos que nos chegam para fortalecer, para a gente continuar nesse processo de crescimento. E tem os espíritos missionários, né? Aqueles que não precisam de nada, mas pedem para vir junto dos sofredores para nos ajudar nesse processo. E aí ele fala no final, que as chagas limpam e curam os doentes. E quanto mais a gente deve, o remédio é mais enérgico. Aí a gente vê até pelas dores nossas físicas, quando você gripa, uma gripe muito forte, uma Covid, fala a verdade, naquele início da pandemia, os remédios eram muito mais fortes. A pessoa ficava entubada, a pessoa ficava ali, incomunicável, triste, sofria solidão, não sabia se amanhecer, se anoitecer. Quer dizer, olha só, o remédio duro para um mal necessário, isso físico. Então, os males do espírito, quando a gente precisa de uma sacudida mais forte, o embate para isso é mais forte, é mais severo. Isso a gente entende. Mas eu queria compartilhar com a Lucy, com todos, que na sexta-feira, no coral, lembra aquela música, Lucy? Eu não sei se eu vou falar direitinho. Cura, Jesus, aqui onde dói, cura bem aqui, onde eu não posso ir. É isso. A gente pede a Jesus que vá nessa dor espiritual, nessa dor física, às vezes, mas que reflete no espírito. Cura ali, Jesus. Suaviza essa dor. Me ajuda a ter coragem para balsamizar essa dor. Balsamizar essa dor. Para curá-la definitivamente, para ela não precisar doer mais. A música me calou muito porque me veio esse estudo. E aí a gente ouvindo uma palestra e orientação de Haroldo Dutra, eu achei tão lindo, porque ele falando, né, que só o entendimento da reencarnação, para a gente entender como espíritos imortais, que é através dela, ela é elucidativa, várias existências, e são existências solidárias. Eu achei lindo isso, né? São existências solidárias. É como se a nossa vida fosse uma novela. E aí, cada momento, um capítulo. Como se fosse um seriado, ele fala. E cada momento, um episódio da mesma existência. Então, só esse entendimento para a gente entender. E policiar aonde nós estamos colocando os nossos interesses nessa encarnação. Porque, às vezes, a pessoa se endivida sem sentir, quando não tem um conhecimento, uma base doutrinária, acha que a vida é para aproveitar, eu não posso perder tempo, eu tenho que curtir tudo. E aí a pessoa se endivida e não sabe as dores que ela está reservando para ela própria. E não é castigo. Deus não quer isso, mas meu filho é igual um filho da gente, né? Ô, meu filho, por que você fez isso? Ah, mãe, eu quero aproveitar, eu sou jovem. Mas, meu filho, isso não é bom para você. E lógico que ele vai repercutir nele aquela atitude impensada. Então, ele fala muito sobre, ele cita até um exemplo da pessoa, às vezes, que quer curtir essa parte sexual e se endivida, porque vai em luxos, em fantasias, e aí ele fica viciado nisso, aí ele tem que ir todo dia, toda hora, e começa a não ter mais dinheiro, e se endivida, e faz gastos, e vai deixando a vida dele um caos, porque ele está aprisionado naquele processo, e ele fala, eu não consigo sair disso. A alma dele se habituou àquilo, erradamente, equivocadamente. Então, e isso se faz também em exemplos pequenos, por exemplo, você tem um horário para um trabalho. Não adianta ser 7 horas sem trabalho. Aí você, 10 para 7, você acorda. Logicamente que você não vai chegar a tempo, você esquece uma coisa, você tem que se arrumar, você tem que se programar, você tem que chegar lá com o carro, aí você esquece a chave do carro, não sabe onde colocou, aí você chega lá nervoso, irritado, já começa a brigar com todo mundo, queixa do trânsito, mas, na verdade, você errou, criou para você uma aflição porque você não se disciplinou. Levanta com antecedência, toma seu banho, seu café, se organiza,
pega o carro, aceita o que tem no trânsito e chega a tempo lá. E espalha carinho e compreensão ao seu redor no ambiente de trabalho. Então, Chico Xavier mesmo diz, como Haroldo falou, que a disciplina é uma chave que abre a porta e fecha quando você deseja entrar ou sair. Então, a disciplina é muito importante. E aí ele fala também que a gente deve perguntar para a gente, até que ponto o meu crescimento moral e espiritual, em qual porcentagem está envolvido, tem responsabilidade nessa aflição que eu estou sofrendo, que eu estou passando. Então, a responsabilidade é nossa mesmo, não é do Pai. O Pai só quer o quê? Nos dar força e amparo para que a gente possa superar isso. Protetores, anjos protetores, espíritos orientando a gente. E a gente precisa abrir o canal para ouvir, para aceitar essas orientações, mesmo que nos cause alguma dificuldade. E ele fala de um exemplo de que, assim, quando a gente passa por uma aflição, em processos que foram anteriores, em outras encarnações, a aflição é nossa. Mas ele cita que é muito importante sermos consolados. E só pode nos consolar quem nos ama. Olha que lindo. Então, a gente não está fadado ao sofrimento solitário. A gente está fadado ao amor, a ajudar o outro através do amor. Então, você vê uma pessoa sofrendo, ela merece, ela está passando porque ela precisa. Não, ela precisa. Mas qual o cobertor que eu posso colocar nela para suavizar o seu frio, o frio da alma, né? Então, isso é bonito da gente ver, sentir e fazer, porque o sofrimento é muito grande em todos os matizes, físicos e espirituais. E a gente, quando sofre, a gente quer um abraço, a gente quer um carinho, a gente quer uma presença. E isso é com todos, né? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. E tem um exemplo de Francisco de Assis, que ele cita, que eu achei lindo. Francisco de Assis estava andando do mosteiro onde ele estava, da sua casa, foi até uma outra casa fraterna. E era neve muito pesada, e um confrade dele foi junto com ele, um amigo. E eles andando naquela neve até chegar lá, uma distância boa, estavam se congelando. E aí chegou lá, bateu na porta, aquele portão grande, abriu a janelinha, falou assim, quem é? Aí ele falou assim, é Francisco de Assis, deixa eu entrar, está muito frio. Ele falou, que Francisco de Assis que nada? Fechou a porta e deixou ele lá na friagem com o amigo. O amigo começou a chorar. Falou, nossa, agora a gente vai morrer, porque eu estou congelando já nessa friagem. E ele saltitando, Francisco de Assis saltitando, cantando, pulando. Ele virou e falou assim, pelo amor de Deus, meu amigo, chamava ele de pai. Pai Francisco, o que é isso? Por que o senhor está assim, pulando, alegre? Nós vamos morrer. Ele falou assim, meu filho, eu esperei por isso a minha vida inteira. Um momento em que eu estivesse 100% nas mãos de Deus. Ele falou assim, mas como? Olha, não tem nenhuma presença humana, nós estamos 100% nas mãos de Deus. Ele falou assim, mas como nós vamos morrer? Ele falou assim, agora Deus vai fazer por nós o que precisamos. E aí, nesse momento, eles batem na porta de novo, abre a janelinha, outra pessoa, ele se identifica e eles deixam ele entrar. Então, ele fala assim, que há momentos em que a aflição é tanta que a gente não tem mesmo muito o que fazer. É um momento especial, um momento dourado, em que nós, que Meimei fala, um momento dourado, em que nós estamos 100% nas mãos de Deus. Então, vamos confiar. A fé não é acreditar, a fé é confiar raciocinando. Fé raciocinada que a doutrina nos oferece. Essa é a minha contribuição hoje, espero ter ajudado. Obrigada. Maravilha. Vou tentar destrinchar aqui de trás para frente, que tem gente que quer falar. Silvio já quer falar, Silvia quer falar. Eu vou ser breve aqui. Essa história de Francisco de Assis, eu lembro que o Haroldo contou também. Eu sou um colecionador das palestras do Haroldo. Então, todo dia eu assisto uma. Queria confessar isso para você. Todo dia. Eu vou no YouTube lá, e agora ele teve alguém ajudou a ele e juntou todas as palestras dele e montou uma playlist assim, uma capinha nova, tal, e pela Interlitera, né?
é a editora, que, enfim. As coisas que você falou, eu não vou ficar repetindo, porque foram todas muito bem lembradas, mas você falou da disciplina, que é a chave, que abre e fecha. Que tem muita gente na ilusão de se achar assim, eu domino o processo, eu faço o que eu quiser. Está mais preso do que quem acha que, né, tá na prisão do vício. Ele quer aquele mais do mesmo, ele quer sempre repetir aquilo. Então, aquilo vai fazer com que ele preencha o vazio que ele acha que tem, e aquilo ele acha que vai preencher aquele vazio. Então, tudo está dentro de uma ilusão e faz parte das obsessões. Tem que lembrar disso. E você falou uma coisa aí, que às vezes o jovem ele quer beber, quer sair, né, tal. E aí, uma vez eu me deparei com esse entendimento aqui, eu falei assim, por que a bebida, a droga, porque bebida é droga, né? E alguns tipos de atividades e filmes e outras coisas mais são proibidas para menores de 18. O que o maior de 18 pode fazer que o menor não pode? Eu queria trazer essa provocação aqui para o grupo, porque assim, o menor não pode assistir filmes com apelos de violência e outras coisas mais. O menor não pode usar droga, lícita ou ilícita. O maior pode? A gente pode, então? Pela lei, a gente pode. Vou ali com quantas bebidas eu quiser e bebo quanto eu quiser. Ilícita também eu consigo. Se eu procurar, eu vou achar. Buscar e achareis. Mas, se eu quiser, dentro do entendimento do Cristo, tudo que eu posso fazer, tudo que o menor não pode fazer, eu também não posso fazer. Eu, com 55 anos, não é recomendável que eu faça coisas que o maior que a lei permite que o maior de 18 que sejam proibidos para menores. Então, essa questão é muito interessante, de você achar que pode tudo, que você já tem 18 anos. Você pode dirigir, pode se responsabilizar, pode trabalhar. Agora, outras coisas, dar acesso a outros excessos, aí já é outra coisa. E sempre a gente vai cair, Alessandra, no conceito, no desvirtuamento do conceito, o que é felicidade e o que é sofrimento. Não estou dizendo que uma coisa é contrária à outra, mas eu estou dando... Porque, assim, felicidade, no meu entender, de tudo que eu já estudei, é fazer a vontade do Pai onde quer que você esteja, como você esteja. Mas dentro de fazer a vontade do Pai também tem vários níveis e subníveis. Tem gente que não consegue alcançar o entendimento da vontade do Pai. Então, vai fazer o que dentro do entendimento dele é fazer a vontade. E o sofrimento, para a alma que está imatura, é tudo aquilo que me contraria. Me contrariou, eu estou sofrendo. Não quero. Igual a criança. Igual a criança. Por isso que a Joana, eu insisto na questão da maturidade psicológica. Porque você tem um entendimento daquela situação, daquela circunstância. Eu preciso passar por isso. E vai e passa, normalmente. Veja que a questão da prova de expiação é como você encara. A história que você contou de Francisco de Assis é bem isso. Ali era o momento de a gente ficar revoltado, xingar o cara que fechou a porta, né? Maldizer. Mas o Francisco, a estrutura de pensamento do espírito superior é o que a gente deve buscar. É completamente diferente dessa nossa terra-terra aqui. Mas a Alice Silvia quer falar, tenho certeza que ela vai contribuir grandemente para o nosso estudo. Ligar meu microfone. Contribuir, não, eu estou aqui fazendo anotações desde lá de Lucy, que falou da questão de punição, né? Que realmente eu acho que para a gente, assim, que já tem esse estudo,
quando a gente lê algo que fala sobre punição, enfim, a gente fica um pouco, né? Então, aí eu voltei, como eu botei lá na conversa, no estudo da semana passada, que ele fala: o homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Como eu coloquei lá no chat, não existe punição, existe causa e consequência, né? Quando a gente começa a entender que não é Deus que pune, que a gente passa por determinadas tribulações, enfim, né? E que isso a gente está aprendendo quando a gente toma isso como aprendizado, e aí o Gilbert lá no comecinho colocou, muito importante quando a gente muda a pergunta do porquê para o para quê, né? Qual a finalidade disso? O que eu posso aprender com isso? O que isso tem para me ensinar? O que eu não estou vendo? E a gente tenta girar a coisa para tentar ver de outro ângulo, a gente começa a entender um pouquinho melhor. Esse capítulo ele é muito elucidativo, né, sobre a questão da causa e da consequência, da prova e da expiação. Ele diferencia a prova e da expiação, deixa bem, né? E quando a gente começa a passar por essas situações sem se queixar, mas entendendo que a gente está passando e está aprendendo e que isso vai passar, a gente começa a ter outra visão. E uma outra coisa que alguém falou, já não me lembro quem foi, acho que foi a Alessandra, que os jovens, né, falam: a vida é curta, a vida é uma só. E eu andei pensando, não sei se eu já falei sobre isso aqui, de fato, quando alguém me fala a vida é uma só, eu respondo: de fato é uma só, a gente é uma vida só. Ora aqui nesse plano, ora em outro plano, mas é uma só. E o que vai fazer com que o meu para frente, né, o meu futuro seja melhor, é o que eu estou plantando hoje. Então, a gente tem que decidir, e eu acho que nós já temos isso, a gente decidiu fazer o melhor hoje. Hoje a gente faz o melhor, hoje a gente planta o que a gente quer colher amanhã. Então, realmente, eu acho que quando a gente entende a essência dessa frase, a vida é uma só, eu tenho que aproveitar o agora, mas o que é esse aproveitar? Então, como você lançou aí a questão do bebê, de drogas, enfim. Só que nós já alcançamos esse nível de entender que esse aproveitar é fazer o nosso melhor, é dar o nosso melhor, é plantar bem, porque eu quero colher bem, é plantar o bem. Então, hoje, quando eu consigo olhar a vida realmente, de fato, como uma só, e ela é uma só, infinita, né? A gente vai que vai, né? É o famoso vamos que vamos. E vamos que vamos, fazendo o nosso melhor, sendo melhor hoje, porque se hoje ainda não está sendo melhor, se hoje eu ainda tenho tribulações, eu estou sofrendo as consequências das minhas faltas. Se hoje eu cometo faltas, amanhã elas vão vir. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria colocar, fazendo as anotações aqui do que vocês estão falando. Como sempre, ótimos apontamentos da Silvia. A gente agradece demais e é sempre bom a gente ter essa questão da fé raciocinada, você está lembrando aí, e a gente vive num planeta e num universo, a gente acredita, de causa e efeito. Imagina que coisa... Quando a gente faz uma coisa boa, a gente quer receber as bênçãos da coisa boa. Mas quando a gente não faz, a gente vai querer receber coisa boa também. Quer dizer, não há lógica. Até uma criança pode entender isso muito facilmente. Tem uma criança, perguntar para ela assim, tem essa coisa de papai do céu castiga, tem essa lógica infantilóide que a gente costuma trazer, mas, assim,
criança, se você fizer coisa boa, se você fizer... Então, é uma lógica tão grande que aí sempre eu vou lembrar da Amélia Rodrigues, que traz a questão do João Evangelista, a questão do amor. O apóstolo que mais amor, o tipo que mais amor. Provavelmente, porque ele não passou por holocaustos. E isso não é um livramento ou um privilégio, uma coisa especial. É simplesmente um efeito. E ele amou tanto, ele não precisa das corrigendas, que são ferramentas para o atual estágio que a gente vive, para ele se lançar. Tanto que, no final, lá, o João Evangelista, ele conta a história que ele foi colocado num caldeirão de azeite. Não é isso, Luci? Você conhece essa história? Que o João foi colocado num caldeirão de azeite por uma semana? Pois é, existe essa história. Eu acho que ela está lá em Miramês, se eu não me engano. Eu já li sobre isso. Ele é colocado uma semana no caldeirão. Lá, antes de levarem ele para Patmos, assim, tem que matar esse cara. Ele fica uma semana no caldeirão de azeite fervendo. Diz o Espírito, os Espíritos que ele ficou envolto numa proteção tal que ali ele passou uma semana. Quando abriu o caldeirão, eles tiraram ele estava ali normal. Isso é uma condição de X-Men? Ele é um herói da Marvel? Não. Ele simplesmente não era o momento dele e era uma prova para nós e ele estava de tal maneira numa proteção que ele mesmo buscou para a sua jornada espiritual, que não, ele estava ali na condição de proteção, porque ele precisava ficar mais. O que a Silva falou aí, eu achei tudo muito importante, muito importante. Todas as contribuições são importantes. Nossa, muito, muito bom a gente compartilhar, né, Alessandra, esse entendimento de cada um. Portanto, se alguém mais quiser fazer algum tipo de comentário, estamos disponíveis. Só fazendo uma brincadeirinha, Vamos lá. brincadeirinha, só para descontrair. Antigamente a gente brincava e falava assim, o castigo vem a cavalo, né? Hoje a gente tem que ter cuidado, que tem fibra ótica, tem satélite. Mas você falou uma coisa que, às vezes, até hoje eu me pego brincando, até em família, assim, acontece, papai do céu castiga, a gente fala brincando. Mas, geralmente, se a gente parar para analisar, são situações o quê? Alguém, às vezes, falou uma besteira, alguma coisa que demonstra uma ingratidão, e, às vezes, na sequência, a pessoa leva um tropeção, né? Alguma coisa assim, enfim, algum incidente. E tem situações até que me chamam a atenção nesse sentido. Gente, mas ó, o puxão de orelha veio rápido. Mas não é castigo, é causa e consequência. Você tem um mau pensamento, a vida vem e, aqui, funciona desse jeito, né? A gente faz errado, a gente vai receber errado. É muito lógico, é tudo muito lógico. É como você colocou, a fé raciocinada mesmo. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê isso nas mínimas coisas. Mas tomem cuidado, tá, gente? Que o castigo vem via satélite agora. E é isso mesmo, a gente é a questão da imaturidade, da visão de Deus como um idoso que fica num trono jogando raio na gente, fiscalizando nossos, como se fosse uma coisa assim. E aí a psicologia, já que é a sua área,
ela vem explicar, suavizar, ela vem colocar as coisas nos caminhos, porque muitas coisas que eu faço hoje, que são pecados, que são erradas, muitas dessas coisas se justificam de acordo com traumas que eu já passei. Então, eu posso estar no processo de violência para mim e para o outro, mas são dores que eu estou passando, são dores. E o pai consegue conciliar e administrar todos esses detalhes, do menor ao maior, o chamado maior. Então, é interessante como que a gente consegue, porque às vezes você tem um comportamento mais agressivo e aos olhos nossa, essa pessoa é muito agressiva, ela é muito não sei o quê. Mas se você for escanear lá a alma, a história dela, nessa ou noutra encarnação ou noutras, ela passou por problemas terríveis. Que já foram, esses problemas já são efeitos de coisas que ela já causou antes, mas ela não consegue lidar com aquilo. Então, o trauma que eu tenho hoje é alguma coisa que eu já passei, que essa coisa que eu já passei é um efeito de coisa que eu já fiz antes. Mas só que agora eu não consigo administrar o chamado, não consigo conseguir administrar esse BO. Esse BO eu não consigo administrar. Então, quando a gente busca o Cristo, o ensinamento, a doutrina espírita que nos explica detalhadamente tudo que a gente precisa entender nessa fase do entendimento, que a doutrina espírita, ela explica tudo que a gente precisa entender nessa fase do entendimento. Existem outros níveis de entendimento que, inclusive, foi revelado ao Chico. Jesus já sabe de tudo? Não, Jesus está tendo acesso a conhecimentos de níveis universais, que a gente nem faz ideia. Coisas como formação de galáxias, estruturas, né? Porque a gente vive num planeta de provas e expiações que ele é regido por leis que, se tiver algum tipo de... Se a Terra se mexer um pouquinho para a direita, para a esquerda, para baixo, tem que esteja na sua programação, a coisa tudo aqui desanda. A gente morre. A pressão atmosférica, o nível de oxigênio, de gás carbônico, tudo que tem aqui nas camadas da atmosfera, elas estão equilibradas. A distância do Sol para a Terra, da Lua para tudo isso aí, elas estão sob um controle de Deus. E as nossas funções orgânicas também estão. Só que as nossas funções orgânicas estão sob o controle de Deus também, mas a gente tem ali a questão do perispírito, que é a nossa, e aí a gente já tem responsabilidade sobre isso. Então, essa questão da maturidade é uma coisa que a gente vai construindo. Eu já sei. Então, assim, se alguma coisa acontece com a gente, fora de nossos planos, que desagradem a gente, que incomodem a gente, a gente hoje tem que acreditar, pelo menos intelectualmente, que isso é um efeito de alguma coisa que eu causei. Ponto. E aí, como resolver isso? Como desembrulhar esse problema? Como dissolver a caridade e o amor? Porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, intelectualmente, a gente já sabe o que é, de onde veio, e o que pode ter sido e como fazer. Caridade, amor, prece, estudo. Porque esses encontros que a gente tem aqui toda semana, aqui e em outros estudos também, são momentos para reflexão, de entendimento, de compreensão, né? Para a gente se preparar para outros que virão
e compreender o que a gente está vivendo hoje. Então, outros efeitos virão. Não duvidemos disso. Não é castigo, são efeitos. E, como Deus é todo misericórdia, são efeitos que Deus fosse realmente aquela justiça, que é aquela coisa assim, se a gente fosse pagar exatamente o que a gente deve, no sentido de não ter misericórdia, a gente nem estaria aqui. A gente vive num planeta de provas e expiações, mas tem tantas coisas maravilhosas nesse planeta. Quando eu entendi o que é prova e expiação, eu falei, nossa, esse planeta é muito bom que a gente vive. É muito bom. Ah, mas tem desigualdade causada pelo homem. Ah, mas tem doença. Porque sim. Aí a gente começa a entender. Aí esse entendimento, que ele não nos torne frios, que eles nos tornem espíritos ativos para trabalharmos com Jesus, com disciplina, como lembrou a Alessandra, né? Entendendo que o processo não é um castigo, como lembrou a Lucia, né? E o que a gente pode fazer? A gente, no mínimo, pode fazer prece, no mínimo, desejar que o outro esteja bem. Porque a antiprece, desejar o mal do outro, isso aí a gente já tem bastante. A gente agora tem que fazer o diferente, né? Diferente do ponto de vista que a Terra nos propõe. Então, Claudinha, alguma coisa assim que você tenha, uma pérola, você gosta de falar? Cadê você? A Lu, Rosângela, Ana Lúcia, Indaiá, cadê vocês aí para Eu contribuírem? queria, eu queria falar sobre, Ó, alguém falou sobre um cobertor. Eu não lembro mais quem foi, que apesar das dores que a gente precisa sentir, o Alessandro que falou. a gente precisa pagar as nossas dívidas, tem sempre alguém para colocar, alguém para colocar um cobertor. E eu vou levar isso para sempre. E esse do cobertor, tanto que sempre a gente pode contar com alguém para colocar o cobertor na gente e a gente ser o cobertor para alguém. Temos que lembrar que Deus ele sempre coloca anjos no nosso caminho, principalmente no momento que a gente mais precisa. Aí é a prova de que ele está o tempo todo junto de nós, entendeu? Que ele não nos abandona em momento nenhum, que ele está vigilante nas nossas vidas, tá? Que por maior que seja o sofrimento, a gente tem que ter fé, né? E ter até assim, aquela força mesmo de fé que Deus está ali, como a Alessandra falou a história do Francisco, né? Naquele momento que a porta foi fechada, que ele estava com muito frio, que todos achavam ali que ia, né, desencarnar por causa da friagem tão grande, naquele momento a fé dele foi mais forte ainda. Ele se mostrou tão confiante, né? Por quê? Pela certeza que ele tem da presença de Deus. Da segunda vez que bateu, a porta se abriu, abriram a porta. Então, a gente tem que ter essa esperança, essa força, essa fé, né, de que Deus coloca anjos no caminho da gente, na vida da gente, no momento em que a gente mais precisa. A gente é que tem que ter olhos de ver, a gente tem que observar, né, as bênçãos que Deus nos dá a todo momento de nossas vidas. Tá? Muito bonito hoje, esse estudo está maravilhoso. Muito obrigado. Grande presente para mim, Dia das Mães. Estou muito feliz e emocionada. Muitas palavras bonitas. Obrigado, meus irmãos. Graças a Deus por ter vocês na minha vida. Vocês são os meus anjos também. Gratidão, Lu, gratidão, Rosângela. Claudinha, fecha aí. Espera aí. Tá ouvindo? Alto e claro. Então,
assim, gente, estudo sempre é maravilhoso, né? Mas essa questão do cobertor acalentou. Veio a calhar assim, sabe? E não é só a gente cobrir alguém, né? Não só com cobertor físico, mas principalmente aquele que aquece a alma, né? Seja com preces, orações, um abraço, um cheiro. E às vezes é tudo que faz bem, tão bem para a gente, né? Que satisfaz completamente o outro. Muito bonito, um estudo que nos reflete a muita, assim, interiorização, né? É muito a gente, né? E a gente poder levar isso para outras pessoas, praticar, né? A gente tem muita coisa dentro da gente que a gente pode oferecer, e a gente, às vezes, a gente fica esperando por algo físico, quando os ensinamentos, na verdade, diz para a gente agir o tempo todo com a alma, com o coração. Muito lindo. O cobertor hoje é o cobertor, o castigo que não existe, porque tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz, não, tudo que a gente tem, né? Tudo é a gente que atrai. Somos nós que atraímos, seja uma coisa boa, seja uma coisa mediana, seja uma coisa ruim. A gente, às vezes, baixa um pouquinho a vibração, daqui a pouco ela está lá em cima de novo. E é a gente que atrai isso para a gente. E depois a gente fica nos questionamentos, né? Poxa, por que eu estou passando por isso? Por que Deus está fazendo eu passar por isso? É o que a Lucy falou, Deus não castiga ninguém. Ele tem misericórdia da gente, né, Silvia? E tão maravilhoso essa passagem do barril de óleo, do azeite. Gente, ele foi coberto por uma luz, não estava no momento dele, porque Deus decidiu que não era o momento dele. E o protegeu. É o cobertor em outro nível, né, Claudinha? É o cobertor em outro nível. Outro nível. Outro nível, né? A gente chega lá. Cobertor Wi-Fi. Ó, então, a Indaiá, só um instantinho, está contribuindo aqui. Ó. Às vezes o cobertor só precisa ser apenas um ombro para chorarmos e um ouvido para nos escutar. Exatamente, Indaiá, exatamente isso. E o ano passado, rapidinho, porque já está dentro do tempo, né? Eu fui convocada para fazer parte de um projeto chamado Escutação, escutativa. Então, eu tinha que ceder meus ouvidos 50 minutos, 1 hora, para um grupo de mulheres que estavam passando por situações vulneráveis, independente do estado dela, do estado de moradia, de tudo, né? E, assim, gente, cada história, que aí entrou o cobertor ouvido, que às vezes é o que a Indaiá escreveu, é só um ombro, um ouvido, um olhar, e é isso. E esse cobertor aí, no Dia das Mães, caiu como uma luva. Que bom, muito bom poder contribuir, participar. Vocês são os queridos. Gratidão. Gratidão, Claudinha, Luciane, Silvia, Rosângela, Ana Lúcia, Carlos Alberto, Indaiá, Alessandra, Luci, Armando. Gratidão a todos, porque eu não estou vendo aqui, os desencarnados também. Gostaríamos de desejar Feliz Dia das Mães mais uma vez e dizer que estamos consolados, cobertos com Jesus, com Maria, Francisco de Assis, e agradecer aos mentores que trabalham em nossas vidas e nessa reunião.
e convidando a nossa irmã Silvia Pereira para fazer a prece final do nosso dia de hoje. Gratidão. Gratidão a todos, que estudo gostoso, é sempre bom, né, estar aqui. Eu me inspirei no nosso amigo Beto Correia, fiz uma adaptação para o dia de hoje, especialmente Dia das Mães, para homenagear a nossa mãe maior, nossa Maria Santíssima. Ai, Beto é inspiração, depois ele vai ver isso. Então, eu vou fazer a oração à Ave Maria, com adaptações. Então, gente, vamos fechar nossos olhos, né? Vamos agradecer esse estudo, esse clima gostoso que a gente tem, que faz falta quando a gente não está, que quando um ou outro não vem, a gente sente. Essa oportunidade que a gente tem todos os domingos de estarmos juntos, estudando os ensinamentos do Cristo. O Cristo, que é a nossa mãezinha, Mãe Santíssima, abnegadamente, com seu amor, nos ofertou. Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco e conosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Mestre e irmão Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o nosso Jesus encarnado, rogai por nós, que somos espíritos crianças ainda. Agora, na hora do nosso desencarne, para sempre e eternamente, cuida de nós, mãezinha, que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos. Feliz dia. Graças a Deus. Muito obrigado. Bom domingo para todos, para todas. Gratidão. Até semana que vem. Lembrando que quarta-feira temos a Amélia Rodrigues e vai ser o tema da Mulher Hemorroíça. Quem quiser participar, está especial. Gratidão. Ô, Silvia. Oi. Silvia. Ó, Felicidade. semana que vem a gente Semana que vem promete estudo, promete, hein? Promete. Alessandra, Esquecimento do contigo aí, ó. passado. Vamos arrasar. Esquecimento do passado. Olha Ah, só. Que tem energia tudo a ver com boa. o que a gente está estudando hoje, a importância da gente esquecer o passado. Ô, Lu, você está me ouvindo? Eu te amo. Um beijo, fiquem com Deus. Amo Feliz você. domingo. Grande abraço. Feliz Dia das Mães. Felicidade. Obrigado, gente. Coraçãozinho, hein? Coraçãozinho. Feliz Dia das Mães. Feliz. Obrigado. Feliz para todos.